Fala galerinha, beleza? Então agora a gente vai fechar falando de figuras de linguagem, beleza? A gente vai fechar nosso módulo agora. Esse é o nosso último vídeo aí do módulo, falando de um assunto que também não é tão importante, cai com pouquíssima frequência, mas como a gente teve tempo, não custa nada a gente falar, beleza? Vamos lá. Bom, primeira figura de linguagem é a metáfora. É a substituição do significado natural de uma palavra por outra, em virtude da relação de semelhança subentendida. Isso daqui, em outras palavras, você tem a metáfora como sendo uma associação que você faz de uma forma figurada. Você faz uma comparação, para ser bem objetivo, mas não usa conectivo. É uma comparação subjetiva, uma comparação, uma semelhança que você faz sem que você use conectivos. Por que eu estou te chamando a atenção para esse lance de não ter conectivo? Porque você tem uma outra figura de linguagem, chamada de comparação ou símile, que é a nossa terceira figura, que o ideal é que ela seja estudada junto com a metáfora. Por quê? Quando você fala na metáfora e na comparação, elas são próximas, porque em ambas vocês fazem uma associação, uma comparação. Só que enquanto no símile, na figura de linguagem chamada de comparação ou símile, existe a presença explícita de um conectivo, na metáfora você não tem. Quando você pega a metáfora, aqui você tem a resposta na letra C. O leão é o rei dos animais. Repara que você faz uma comparação. Só que aqui, quando você fala de um leão ser o rei dos animais, isso é uma situação figurada. Você faz uma semelhança entre eles. Então você tem isso daqui sendo uma metáfora, e por que não ser uma comparação? Porque o primeiro pré-requisito para que seja comparação é você ter a conjunção, o elemento de comparação explícito. Se eu falasse assim, por exemplo, ele é tal qual o pai, eu estou fazendo também uma comparação. Só que o tal qual é o elemento de explicidade. Ele explicita essa comparação. Se eu disser que ele é como o pai, eu estou fazendo uma comparação e o elemento de comparação ele está sendo usado de forma explícita. Essa figura de linguagem, ela é chamada de comparação ou símile. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo aí. Agora, quando eu falo assim, por exemplo, mas a girafa era uma virgem de tranças. Mas a girafa era uma virgem de tranças. Eu estou comparando a girafa a uma virgem de tranças. Isso aí é uma frase da Clarice Lispector, tá? De um dos livros da Clarice Lispector. Essa comparação que eu estou fazendo, na verdade eu estou associando a girafa a uma virgem. O fato de ser usado sem conectivo já te dá ali a dica de ser uma metáfora. E para ser mais objetivo ainda, essa semelhança que se faz na metáfora, ela é uma semelhança figurada. Quando você fala que a girafa era uma virgem de trança, a girafa, ela não é uma virgem, você assemelha, percebeu? Só que essa semelhança que você faz é uma situação figurada. O leão é o rei dos animais, é uma situação figurada. Isso é uma marca da metáfora. Para poder fechar, pensar em metáfora. Você pensa numa semelhança que é feita sem a presença de conjunção, sem a presença de qualquer conectivo comparativo. Beleza? Vamos para a próxima. Resposta C. Próxima. Eufemismo. É o emprego de palavras ou expressões mais suaves, mais nobres ou agressivas para comunicar alguma coisa de forma uma coisa áspera. Você quer passar uma notícia e aí essa notícia que você quer passar é uma notícia ruim. A forma de você passar essa notícia, ela pode ser, a notícia ruim você pode passar de forma pesada, áspera, ou você pode suavizar. Quando você vai suavizar uma notícia ruim,
você vai fazer o quê? O uso do eufemismo. Aqui, quando faltarem os pais, os filhos bem educados poderão dirigir-se com segurança. Ou seja, quando os pais morrerem. Percebeu? E em vez de você falar, pô, quando o fulano morrer, quando os pais lhe faltarem. Eu chamo um funcionário aqui da minha empresa e falo assim, amigo, por mais que você seja um excelente funcionário, uma pessoa que se dedicou muito nesse tempo aqui à empresa, é com extrema... é de forma muito ruim, é de forma muito pesar, que eu comunico que você não faz mais parte da nossa equipe, blá 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 blá. Em vez de falar assim, pô cara, você está despedido. Em vez de eu fazer isso, eu vou e crio todo um contexto para suavizar uma coisa desagradável. Essa é a função do eufemismo. Por isso a resposta dessa questão seria a letra E. Beleza? Vamos que vamos. Aí você vem para a comparação. Comparação ou símile é o confronto de ideias por meio de conectivo. A dica, para você nunca confundir com a metáfora, a primeira é essa. É que você tem que ter conectivo. Ponto. Quando você pega a resposta C, ó, essa criança é forte como um lutador. Quando você fala que ela é forte como um lutador, você assemelha a criança a um lutador. Só que isso aqui foi feito de forma explícita. Essa comparação foi feita com o uso de uma conjunção comparativa. Quando essa semelhança por comparação for feita usando o conectivo, você está diante da figura de linguagem chamada de comparação ou símile. Beleza? E aí, você vem para a catacrese. É uma metáfora já desgastada. Ou ainda o emprego de palavras de relacionamento contraditório, por esquecimento ou ignorância do seu étimo. O que acontece? A catacrese, você tem, o que eles falam assim de ser uma metáfora desgastada, é porque existe essa associação de uma coisa com a outra. Porém, a catacrese tem exemplos que são muito clássicos, como por exemplo, você quando você pega e fala assim, aquele cara tropeçou no pé da cadeira. Traz para mim 2 cabeças de alho. Quando você para e pensa, o alho não tem cabeça. A cadeira não tem perna. Mas você associou aquela parte inferior da cadeira como se fosse um pé. Agora, se eu te perguntar, por que é chamada de metáfora desgastada? Porque você não consegue usar uma outra coisa para poder associar aquilo. Então você fala assim, aquela cadeira, o pé da cadeira, me dá uma outra situação que possa substituir esse pé. Aí você vai pensar, não vai achar. A cabeça do alho, se eu falar assim, você tirou a pele do tomate, olha que coisa doida. David, mas por que catacrese? Por que metáfora desgastada? Porque existe essa associação. Então expressões como cabeça de alho, pé da cadeira, e essa daqui que é muito, muito, muito usada. Ó. Ele embarcou no avião. Engraçado que a gente usa isso, né? Direto, pô, vou embarcar tal hora, meu avião sai tal hora, já estou embarcando. Só que o embarcar tem a ver com barco, e não com avião. Mas quando você pensa em usar uma palavra que venha substituir essa daqui com o mesmo significado, você não usa. Então acabou que isso daqui ficou uma expressão desgastada. E aí você desgasta a expressão, por isso ela é chamada de metáfora desgastada. Isso daqui é o que é chamado de catacrese. Tá legal? Isso aqui tem que treinar muito. Figura de linguagem é um assunto chato pra caceta. Vamos lá. Antítese. A antítese, ela consiste numa ideia de contraditório, que muito se aproxima do que é chamado de paradoxo, que é a nossa próxima palavra, a nossa próxima figura de linguagem. Só que entre antítese e paradoxo, você tem uma diferença importante, que é o seguinte: a antítese, quando você pensar em antítese e em paradoxo, você pensa em contraditório. Isso daí nos dois, tanto na antítese como no paradoxo. Pensa em contraditório.
Sendo que quando você for fazer o uso da antítese, você pensa nesse contraditório por expressões, por palavras que sejam claramente opostas. Por exemplo, a verdade e a mentira fazem parte do dia a dia. Verdade e mentira são ideias opostas e expressões ou palavras que mostrem de forma clara essa ideia contraditória configura antítese. Vamos lá, galera. Aí vamos falar agora de antítese. Entre a antítese e o paradoxo, são duas figuras que vocês têm que estudar de forma semelhante. Quando você vai falar de antítese, você está pensando em quê? Em ideias contrárias, ideias contraditórias. E o paradoxo também é ideia contraditória. Ou seja, tanto antítese como paradoxo, vocês vão pensar em ideias contrárias, em contradição. A marca importantíssima entre a diferença importantíssima entre antítese e paradoxo é que a antítese, essa contrariedade, essa oposição, ela é mostrada por meio de palavras, de expressões que claramente são identificadas como antônimos. Como por exemplo aqui, ó, a verdade e a mentira fazem parte do dia a dia. Agora, quando você pensar no paradoxo, o paradoxo ele também indica uma ideia de contradição. Só que é uma contradição mais voltada para a parte de ideia, do campo semântico, e não significadamente a palavra. Se eu disser, por exemplo, ele é um anjo que não protege. Se eu falar que ele é um anjo que não protege, aí o que você tem que pensar? A ideia do anjo é proteger. Se ele é um anjo e não protege, alguma coisa está de contraditório aí, alguma coisa está errada. Porque se a ideia do anjo é proteger, e eu tenho um anjo que não me protege, eu tenho uma oposição, só que não marcada por palavras, e sim por ideia. Aí isso aqui dá-se ao nome de paradoxo. E aí aqui é o antítese. Vamos ver a comparação entre os dois, beleza? Letra A está aí. É a resposta. E a próxima. Se eu disser assim, também se fundamenta na oposição, só que esta ocorre entre o mesmo referente. Por isso é mais profundo, pois permeia no âmbito das ideias, não simplesmente das palavras ou orações como na antítese. Os mesmos braços que serviram de abrigo hoje transmitem solidão. Os mesmos braços que serviram de abrigo hoje transmitem solidão. Ou seja, o braço que te confortava hoje já não te conforta mais. A ideia que você tem é de um contraditório, só que mostrado por ideia e não por palavras ou orações. Por isso é chamado de paradoxo, beleza? Se eu falar assim, que é uma frase do Luís de Camões: é ferida que dói, mas não se sente. Lembra disso? É ferida que dói, mas não se sente. É o contentamento descontente. Aí você, quando for pensar nessa oposição, é ferida que dói, mas não se sente, você tem uma oposição voltada não para a identificação de uma palavra com a outra, e sim de ideias. Por isso é chamado de paradoxo, beleza? Vamos que vamos. Próxima, sinestesia. Sinestesia consiste em agrupar ou reunir sensações originadas de diferentes órgãos do sentido. Quando você pensar nos órgãos do sentido, você pensa em quê? Olfato. Quando você pensa em órgãos do sentido, você pensa em audição. Você pensa em quê? Paladar, visão. Aí eu vou e digo aqui, por exemplo, um grito áspero. O grito, você vai pela audição. E o áspero é pelo toque, é pelo tato. A mistura de sensações é o que configura a sinestesia. Por isso você tem aqui, ó, ouvimos sua doce voz.
Percebeu? Na hora que você fala ouvimos sua doce voz, a voz lembra a audição. Só que quando você fala doce, você lembra do paladar. A sinestesia marca isso, a mistura de sensações. A resposta é a letra A. Beleza? Vamos que vamos. Hipérbole, essa daqui é facílima, né? Acho que todo mundo já ouviu falar nisso. Hipérbole é o exagero, marcado ali pelo exagero que é facílimo de perceber. Rios te correrão dos olhos, se chorares. É claro que isso daqui é o mais do que exagero. Vai cair lágrima dos seus olhos, sem dúvida nenhuma. Agora, uma lágrima que seja tanta que vai virar um rio, não. Então, quando você fala rios correrão dos seus olhos, você aqui tem o quê? Uma hipérbole, você tem um exagero. Beleza ou não? Só não estou lembrando, rios correrão dos olhos. Olavo Bilac. Essa frase aqui é de Olavo Bilac. Vamos que vamos. Eu estudei 30 horas no dia. Isso é um exagero, isso quer dizer que estudou muito. 30 horas é impossível. Hipérbole. A metonímia é uma figura que ela é muito ampla. Tá? Ali a gente vai pegar só um exemplozinho, mas quando você pensar em metonímia, você pensa na troca, na substituição de uma coisa por outra. Se eu disser assim, por exemplo, aquele médico chegou cedo, ele estava no lindo Chevrolet. Aí você tem o Chevrolet sendo a marca. Só que ele não estava no Chevrolet, ele estava num carro. Por exemplo, ele estava, sei lá, num Corsa, que é o carro da Chevrolet. Então você fez a troca do geral pelo produto. A metonímia ela configura uma troca. Quando você fala assim, ele comeu uma caixa de doces, você sabe que ele não comeu uma caixa de doces. Ele comeu o doce que estava na caixa. A caixa mesmo ele não comeu. Então você faz a troca de uma coisa por outra. A metonímia, em regra, é isso. É o emprego de uma palavra em lugar de outra, havendo entre ambas estreita afinidade ou continuidade de sentido. Apresenta uma relação de causa e efeito, de continente e conteúdo, lugar e produto, matéria e objeto, abstrato e concreto, autor e obra. Continente e conteúdo, é isso aqui. Comeu uma caixa de doce. O conteúdo é o doce. Então, na verdade, ele comeu o doce que estava na caixa. Quando você troca o conteúdo pelo continente, você tem ali o que é chamado de metonímia. Beleza? Então, a resposta dessa questão aqui é letra A. Ironia ou antífrase, que é a mesma coisa. É o emprego da palavra ou expressão em sentido oposto ao que se quer dizer, com a intenção de criticar ou desprezar. Só toma cuidado, porque normalmente a pessoa acha que a ironia é um deboche. E nem sempre isso é o que acontece. A ironia, olha a teoria, é o emprego de uma palavra ou expressão em sentido oposto ao que quer dizer, com a intenção de criticar ou desprezar. Você não pensa em ironia, claro que ironia você pode usar como deboche. Pô, você está magrinho, hein? Quando a pessoa está gorda, por exemplo. Aí você está usando ali de uma forma debochada. Mas o que você quer fazer é você está fazendo o que na real, para você classificar como ironia? Não é o deboche. É você usar uma palavra em lugar da outra. Em vez de você falar você está gorda, você chegar e falar, pô, você está magrinho, hein? Quando na verdade você queria dizer que ela está gorda. Você fez uma troca. Beleza? Para você desprezar, ou até mesmo para você ironizar no caso de deboche, mas não é para associar ironia a deboche, necessariamente. Vamos lá. Quando eu falo assim, a boca do forno estava esquiçada, é um excelente goleiro, só deixou que marcassem 8 gols. Pô, quando você vai falar isso, você quer dizer na verdade o seguinte, o cara é um frangueiro. Né? Quando você fala que ele é um excelente goleiro, só deixou que marcasse 8 gols, como é que o cara vai ser um excelente goleiro deixando marcar 8 gols? Ou seja, você está querendo dizer outra coisa. Mas você usa isso daqui para poder fazer uma ironia. Tranquilo? Resposta, B de bola. Prosopopeia ou personificação. É a atribuição de ações de qualidade humana a objetos inanimados ou a seres irracionais.
Toda vez quando você ouve falar em personificação, você pensa assim, você vai atribuir a qualidade que é característica de um ser humano a um ser inanimado, um ser que não seja humano. Quando você fala assim, os prédios são altos, se espreitam traiçoeiramente. A ideia de traiçoeiro, ela tem que ser atribuída a um ser humano. Quando você atribui ser traiçoeiro a prédio, você está pegando uma característica do ser humano a um ser não humano, a um ser inanimado. Quando isso acontecer, você está personificando. Beleza? Fazendo a prosopopeia. Se você disser assim, por exemplo, ó, aquela águia não para de chorar. Chorar é uma coisa que um ser humano faz. A águia, ela pode até mostrar ali, você olhar e falar, pô, ela está triste, né? Mas quando você faz isso, o que você está pegando? Ela está chorando, ela está triste. Você está personificando, porque você está pegando uma característica que é própria do ser humano a um ser não humano. E isso que você faz é personificar. Tranquilos? Figura de linguagem, galera, é treinar, 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 porque os exemplos são infinitos, tá? Não tem muita coisa para falar não. Estou explicando para vocês aqui, mas, enfim. Vamos lá. Silepse. Silepse, não confundir com elipse, que não pode ser confundida com zeugma. Silepse, quando você pensar em silepse, você pensa na concordância com a ideia, não com a palavra. Pode ser concordância de silepse de gênero, de número, de pessoa. O exemplo que eu coloquei para vocês aqui é o da letra E. Vossa Excelência parece extremamente cansado. Porque se você fosse fazer a concordância com a palavra, Vossa Excelência é uma palavra de gênero feminino. Então aqui, a concordância normal seria você falar o seguinte, Vossa Excelência está cansada. Mas aqui você pode subentender que essa Vossa Excelência faz referência a uma pessoa do sexo masculino. E aí, se ela fosse fazer referência a uma pessoa do sexo masculino, você poderia chegar aqui e colocar, por exemplo, se eu falasse assim, a Sua Excelência, o senhor ministro, parece cansado. Aí você não fala de silepse. Por quê? Porque você tem Vossa Excelência, perdão, eu coloquei a Sua Excelência, o senhor ministro, aí eu já disse que essa excelência é do gênero masculino. Está cansado. Aí eu não fiz a concordância com a ideia, e sim com a palavra. Agora, se eu disser Vossa Excelência está cansado, essa concordância não pode ser feita com esta palavra, e sim com uma ideia. Você está subentendendo que faz referência ao gênero masculino. Por isso você concordou no masculino. Isso aqui é uma silepse de gênero. Feminino com masculino. A concordância é feita pela ideia, beleza? E não pela palavra. Elipse. Letra E, a resposta, né? Elipse você vai comparar com zeugma. Por quê? Tanto na elipse quanto no zeugma, você tem coisas subentendidas. Com a seguinte diferença. Na elipse, você tem uma coisa subentendida que está facilmente subentendida. No zeugma, o que está subentendido necessariamente já foi falado anteriormente. E essa é a diferença principal entre as duas. Nas duas vocês têm coisa subentendida, sendo que no zeugma o que foi subentendido já foi citado, e na elipse não. Quando você fala aqui, é a omissão de um termo facilmente subentendido. Sobre a mesa, garrafas vazias. Aqui, eu posso subentender isso. Ó. Há garrafas vazias, existem garrafas vazias.
Ou seja, não está escrito, mas facilmente subentendido. Por que que não é zeugma e sim uma elipse? Pelo simples fato de não ter sido citado anteriormente. Quando eu vou pegar para falar de zeugma, por mais que confunda, a diferença é muito simples. Ó, é um tipo de elipse, que consiste na omissão de um ou mais termos anteriormente enunciados. Vamos jogar só nós dois. Você chuta para mim e eu, ó, chuto para você. Aqui você tem subentendida a palavra chuto, o verbo chutar. Só que por que é zeugma e não elipse? Porque já foi enunciado anteriormente. Beleza? Então essa seria a principal diferença entre eles. Tá? O zeugma foi citado anteriormente e a elipse não. Vamos que vamos. Onomatopeia é a figura pela qual o próprio som da palavra ou de uma sequência de palavras lembra aproximadamente a coisa representada. Se eu falar aqui, por exemplo, o ovo caiu da mesa. Hipófise. O que você vai entender que eu quero dizer com isso daqui? Eu estou tentando fazer o quê? Representar, por meio de um som, o barulho que o ovo faz quando ele cai. Se pegar o ovo e você jogar no chão, ele vai quebrar e vai fazer ploft. O que ele está fazendo? Está quebrando. Ou seja, eu estou reproduzindo na escrita um som. Isso é a marca da onomatopeia. Beleza? Sino de Belém bate bem, bem, bem. Ou seja, eu estou reproduzindo o som pela escrita. É a figura pela qual o próprio som da palavra lembra aproximadamente a coisa representada. Tranquilos? Vamos que vamos. Polissíndeto é a nossa penúltima figura. Consiste na repetição enfática do conectivo, geralmente o E. O que é o polissíndeto? Você quando pensa em síndeto, não é sínteto não, síndeto. Síndeto é a mesma coisa do que conjunção. O síndeto é a mesma coisa do que conjunção. O poli significa o quê? Vários. Quando você pensa no polissíndeto, nada mais é do que você ter vários síndetos, ou seja, várias conjunções. Isso é comum aparecer assim. O pobre chorava, ó, e gritava, e lamentava, e se desesperava. Isso é o polissíndeto, a repetição várias vezes da conjunção. Beleza? Poli são vários, síndeto é a conjunção, então polissíndeto nada mais é do que isso. Várias vezes repetição da mesma conjunção. Vamos lá. Pleonasmo é repetição da ideia com as mesmas palavras ou não. O homem é o destruidor de excelência. Não. Chorava a derrota. Não. Os meus olhos só... Não. Ele vive uma vida bem difícil. Quando você fala que ele vive uma vida bem difícil, ali você tem o que é chamado de pleonasmo, tá? A repetição da ideia com as mesmas palavras ou não. Isso daqui, na verdade, galera, é o seguinte. Você aqui tem uma coisa que é chamada de objeto direto interno. A palavra vida e viver são palavras cognatas. Quando você vai fazer o pleonasmo, você tem um pleonasmo que nunca pode ser usado, que é o pleonasmo chamado de pleonasmo vicioso.
O pleonasmo vicioso é quando você fala assim, fulano subiu para cima, fulano desceu para baixo. Isso é pleonasmo. Pleonasmo é repetição. Só que você tem o pleonasmo que é vicioso, o que não deve ser usado, subiu para cima, desceu para baixo, e o pleonasmo estilístico. O pleonasmo estilístico é quando você faz uma repetição ou para destacar, usando uma expressão cognata, ou você vai usar um objeto, por exemplo, numa frase assim, olha só. O carro comprei-o de você. A ela dei-lhe flores. Repare, quando eu falo que eu comprei, quem compra, compra alguma coisa, transitivo direto. Eu comprei o quê? Um carro. O carro é o objeto direto. Comprei-o de você, esse o, ele se refere a carro. Correto? Ele está repetindo a ideia de carro. Então esse cara aqui também é um objeto direto. Só que essa repetição, provavelmente você sabe, que ela não é uma repetição que vai acontecer no dia a dia, porque no dia a dia as pessoas não têm nem noção do que é isso. Quando você fala o carro, comprei-o de você. É uma forma de você dar ênfase, é uma forma de você destacar. E essa repetição que está aqui, aí eu te pergunto, é uma coisa viciosa? Porque repetição viciosa é o quê? Subir para cima, descer para baixo. Quando você fala comprei-o de você, embora seja uma repetição, essa repetição aqui é feita por quem conhece da língua portuguesa. É feita por pessoas que têm um pouco de conhecimento, para não dizer muito. Ou seja, é uma repetição estilística. Isso aqui é chamado de objeto direto pleonástico. Agora eu te pergunto, isso é uma figura de linguagem? Claro, é um pleonasmo. Esse pleonasmo está certo? Tá. Mas nem todo pleonasmo é certo. O pleonasmo que é certo é aquele em que a repetição não é viciosa. Ou seja, está certinho. Aqui embaixo, o mesmo exemplo. Quando eu falo dele flores a ela, quem dá alguma coisa a alguém. Flores, objeto direto. A ela, objeto indireto. E o lhe é o objeto indireto também, porque repete o a ela. Esse objeto indireto é chamado de pleonástico, que nada mais é do que o objeto indireto que está sendo repetido. Entenderam? Então, há pleonasmo vicioso, há pleonasmo estilístico. O pleonasmo vicioso, ele não deve ser usado. O estilístico, ele pode ser usado sem nenhum problema. E claro que se fosse para você identificar aqui qual é a figura, qual a opção que tem o pleonasmo, é a letra D de dado. Tranquilo? Neste caso, você tem um objeto direto interno. Repare que aqui eu não estou repetindo o objeto como eu fiz nos exemplos abaixo. Eu tenho o verbo viver, que aqui foi usado como transitivo direto, e uma vida bem difícil seria o objeto direto. Eu não estou repetindo o objeto direto. Eu estou repetindo uma palavra, que é esta aqui. Quando isso acontecer, em que o objeto direto aparecer com uma palavra cognata, você tem o que é chamado de objeto direto interno. Beleza? Outro exemplo. Fulano morreu uma terrível morte. Gosto do gosto da sua boca. Morreu uma terrível morte. É transitivo direto. Objeto direto interno. O que é objeto direto interno, para quem não sabe? É aquele objeto direto
que é feito com palavra cognata. Beleza? Copia aí, por favor, aperta a pausa para copiar. Bom, rapaziada, e assim a gente termina o nosso curso. Espero ter sido de bom proveito para vocês, espero que vocês tenham gostado. Certamente esse curso ele vai estreitar muito o teu caminho até a aprovação. Tenho certeza de que vai agregar muito conhecimento a vocês. Foi um grande prazer, como eu falei para vocês aqui nessas últimas aulas gravadas, embora os assuntos também sejam importantes, não são as prioridades, tá? Pensem certinho no que eu fui explicando, façam muitas questões e com certeza o seu amigo vai estar torcendo por vocês. Se precisarem de alguma coisa, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem entrar em contato comigo direto pelas redes sociais ou falar com os diretores do curso que eles vão entrar em contato comigo. Um grande abraço.